Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus, que na minha opinião particular é a principal carta do Novo Testamento, em relação às epístolas gerais. É a principal carta, não que as outras não sejam importantes, são importantes, mas na minha opinião particular, a Carta aos Hebreus é a coroa, é a rainha das cartas ou das epístolas gerais. E depois dessas palavras aqui, nós iremos expor ou fazer a exposição dos versículos 5 a 14, aonde o escritor vai começar em uma série de citações do Antigo Testamento, de Salmos, Deuteronômio, a mostrar que Jesus é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. A última exposição que nós fizemos, tá, que foi a primeira, foi dos versículos de 1 a 4, aonde trabalhamos com a seguinte temática: as 9 excelências de Cristo. As 9 excelências de Cristo. Se você não assistiu, assista. E eu tenho certeza que você será edificado. E aqui nós iremos mostrar, tá, algumas verdades porque Jesus é superior aos anjos. E por que o escritor fala dos anjos aqui, né? E faz uma comparação entre Cristo e os anjos. Porque no judaísmo, tá, os anjos, eles eram estimados. Eles não adoravam anjos. Isso aqui fica bem claro. Tá? Mas para eles, você vai encontrar em Gálatas, você vai encontrar em Deuteronômio. Tá? Eles falavam que quem trouxe a lei a Moisés foram os anjos. Então você tem uma hierarquia. O Deus entregou aos anjos a lei. Os anjos veio até o Sinai, entregou a Moisés e Moisés ao povo. Então Deus entrega para os anjos a Moisés, Moisés ao povo. Então os anjos eram considerados, eram os mediadores da lei. Entrega a Moisés e Moisés passa para o povo. E aqui ele vai mostrar que Cristo é superior. Tá? E veremos por que Cristo é superior. E sem delongas aqui, já vamos entrar na exposição para nós não gastarmos muito tempo. Tá? No versículo 5, nós temos a primeira verdade, porque Jesus é superior aos anjos. Primeiro, porque ele tem um nome superior. Olha o versículo 5, que diz assim: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E aqui ele cita na íntegra o Salmo 2, verso 7, que é um salmo messiânico. Eu não vou entrar aqui nos pormenores dos salmos, porque por causa do tempo. Não dá para nós trabalharmos a exegese do salmo e a aplicação que ele faz aqui. Mas é um salmo messiânico, que todos os judeus, quando liam os salmos, eles entendiam que era uma referência ao rei Davídio, ao rei que iria vir. Inclusive, até hoje, rabinos que estudam o Antigo Testamento, eles não creem no Messias, não creem em Jesus como Messias, mas eles apontam esse salmo para o rei davídico, para o rei messiânico, que ainda virá, segundo eles. Eles não creem em Jesus como Messias. Para eles, Jesus é um vagabundo, é um impostor, é um marginal, por isso que foi crucificado. Por isso que foi crucificado. Então, a primeira coisa, por que os anjos não é superior ao filho? E por que o filho é superior aos anjos? Porque ele tem um nome superior. Por isso a citação de Salmo 2,7. Os anjos são mensageiros de Deus e foram poderosamente usados por ele como seus arautos. Na própria vida de Jesus, os anjos foram arautos, tanto no começo de seu ministério, em sua tentação no deserto, capítulo 4, versículo 11, como no final do seu ministério, em sua agonia do jardim do Getsêmani. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 43, que Deus envia um anjo para confortá-lo. Os anjos foram enviados por Deus para libertar prisioneiros. Está lá em Atos, capítulo 5, 19, e em Atos, capítulo 12, onde Deus envia um anjo para libertar o apóstolo Pedro da prisão. Você vê anjos, tá? Deus enviando anjos para instruir pregadores. No caso de Filipe, em Atos capítulo 8, versículo 26,
você vê um anjo o conduzindo e ele vai até o deserto ali e ele ensina as escrituras para aquele etíope. Você vê também anjos encorajando crentes, que é o caso de Cornélio, Atos capítulo 10, de 1 a 7. Um anjo aparece para ele em visão e fala que Deus ouviu as suas orações e viu as suas esmolas. Que interessante. Você vê anjos exercendo julgamento, juízo, que foi o caso do anjo da morte lá no Egito, matando os primogênitos do Egito, na última praga. Você vê Deus enviando o anjo para matar todo o exército assírio de Senaqueribe, que se levantou contra o povo de Deus e contra Ezequias. Um único anjo matou numa noite 185 mil assírios. Você vê quando Davi pecou em praticar aquele censo, em contar o seu exército. Tá? Deus envia um anjo para punir Jerusalém e várias pessoas morreram por causa do pecado de Davi. E assim, sucessivamente. Você vê também no caso de Herodes. Está lá em Atos, capítulo 12, tá? Versículo 23. Ele foi morto por um anjo, porque não deu glória a Deus. Você vê anjos também, tá? Ou um anjo do Senhor. Está lá em Atos, capítulo 27, de 23 a 25. Vindo confortar Paulo e aquela tripulação. Fala, olha, Paulo, pode ficar tranquilo que o barco vai se despedaçar, tá? Mas todos irão viver, ninguém vai morrer. Então, os anjos, eles são mensageiros, eles são arautos, eles trabalham para Deus. Anjos são criaturas, Cristo é criador. Anjos são servos, Cristo é Senhor. E nenhum dos anjos, está aqui no versículo 5, nenhum dos anjos, você vai encontrar Deus fazendo essa menção. Pois a qual dos anjos Deus disse em algum momento: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Nenhum. Por isso que o filho é superior. Por isso que o filho é maior. Por que é maior? Porque tem um nome superior. A segunda citação que ele vai fazer está ainda no versículo 5, parte B, quando ele irá citar, olha que maravilha, quando ele irá citar, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14, que é um texto messiânico também. O texto fala assim: e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Ou ele será filho, tá? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Qual dos anjos Deus pronunciou essas palavras? A nenhum. E lá no contexto, né, envolve ali Davi e Salomão, Davi falando com Salomão, mas a passagem vai muito mais além do que Salomão. Vai muito mais além do que um rei humano. Está se referindo ao Messias, tá? E Deus fala para Davi que o seu trono nunca teria fim. Inclusive, o título principal do Messias, título messiânico, é filho de Davi. Jesus, várias vezes, no Novo Testamento, ele é chamado de filho de Davi. E quando ele era chamado de filho de Davi, logo ele parava e atendia a pessoa, porque ele via que a pessoa estava o reconhecendo como descendente real de Davi. Quando o anjo Gabriel fala com Maria, ele fala assim: olha Maria, olha minha querida, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, falando ao Messias. Então aqui, quando ele cita o livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, que é conhecido, que era muito conhecido, ele está falando que essa passagem se refere a Cristo, ao Messias. E nenhum dos anjos ouviu do Pai essa expressão: eu lhe serei pai e ele me será filho. Olha que maravilha. E aqui nós temos a segunda verdade, tá? Ou melhor, nós temos a mesma verdade do versículo 5, parte A, que o filho tem um nome superior. O filho tem um nome superior. Por quê? Ele cita Salmo 2,7 e 2 Samuel,
capítulo 7, versículo 14, na parte B do versículo 5. O Filho tem um nome superior. A nenhum dos anjos ele deu esse privilégio. Só ao seu Filho, só a Cristo. O versículo 6, nós temos a segunda verdade, porque Cristo é superior aos anjos, tá? Porque ele tem uma dignidade superior. Olha o versículo 6, ele fala assim: e novamente a introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Ele está citando aqui na íntegra a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, a tradução do hebraico para o grego. E ele está usando a Septuaginta aqui. E é interessante que, quando ele cita aqui na íntegra, Deuteronômio 32, versículo 43, ele está afirmando que o rei messiânico, o rei davídico, o Messias é adorado, é reverenciado. Qual dos anjos foi adorado? Qual dos anjos são reverenciados? Nenhum, porque anjos não recebem adoração. Anjos prestam adoração. Anjos adoram, não são adorados. Você vê várias vezes, lá no caso de João, em Apocalipse, em Daniel, né? Quando se prostra perante um anjo para o adorar, o anjo manda logo levantar. Opa, pode levantar, que eu não sou adorado, eu sou servo que nem você. Eu cumpro ordens que nem você. Eles logo rechaçavam, porque eles sabiam que não eram deuses. Anjos são criaturas, Cristo é Senhor. Anjos adoram e não são adorados. Eles adoram a Deus, adoram a Cristo. Então, assim, o segundo motivo porque o Filho, Cristo, é superior, é porque o Filho é adorado e os anjos não. E os anjos prestam adoração, prestam reverência, prestam homenagens ao Filho. Por isso que ele fala, e novamente quando Deus apresenta seu primogênito, que é Cristo, ao mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E primogênito daqui está falando, queridos, da sua proeminência. Aqui não fala de criação, porque o Filho é incriado, é inascido, ele é Deus. As palavras desse versículo podem referir-se somente a Cristo, ao Cristo glorificado, voltando ao mundo que redimiu e do qual chamou muitos filhos para a sua glória. Diz Orton Wiley no seu comentário da Carta aos Hebreus. Nesse contexto, o escritor de Hebreus enfatiza mais uma vez a superioridade de Cristo sobre os anjos, pois estes foram mensageiros de Deus, e Cristo é o Filho de Deus. Os anjos são adoradores, e Cristo é aquele a quem eles adoram. Então a segunda verdade é essa, porque o Filho é superior, porque ele tem uma dignidade superior. Terceiro, versículo 7. Olha o versículo 7. Que maravilha, né, gente? O camarada, ele tem uma facilidade, tá? Com a escritura, habilidade com as escrituras. E o versículo 7 diz assim, olha o versículo 7 de Hebreus capítulo 1. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ele está citando aqui na íntegra o Salmo 104, verso 4, tá? E porque depois de ele falar do advento glorioso do Filho, o escritor de Hebreus mostra a majestade do seu reino, citando o Salmo 104, conhecido como o oratório da criação, que diz, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Da mesma maneira que os ventos e as labaredas de fogo servem a Deus no reino físico, os anjos servem a Deus no sentido espiritual. Concordo com o Orton Wiley quando ele diz que o propósito do texto em tela não é discutir a natureza dos anjos em sujeição a ele. Ou melhor, não é discutir a natureza dos anjos, mas exaltar a soberania do Filho e o ministério dos anjos
em sujeição a ele. A grandeza dos anjos, ágeis como os ventos, na obediência, e destruidores como labaredas de fogo, serve para exaltar a majestade do rei e as forças poderosas ao seu dispor. Os anjos adoram o Filho porque reconhecem que ele é totalmente diferente deles, porque os anjos são criaturas. Cristo é o Senhor deles. Os anjos foram criados. Cristo é incriado. Cristo é inascido. Cristo é poderoso. Cristo é majestoso. Cristo, ele é superior a todos e a todos. Então, os anjos reconhecem que ele, Cristo, é totalmente diferente deles. É muito superior em natureza. Os anjos são servos que se tornam vento e chamas de fogo para atenderem ao seu propósito. Mas o Filho é o Deus eterno. Por isso que ele cita aqui o Salmo 104, verso 4. Que maravilha! Que maravilha! E vamos aqui para uma outra citação, tá? E a terceira verdade, eu acho que me esqueça aqui, no versículo 7, é que o Filho tem uma natureza superior. O Filho tem uma natureza superior, tá? Porque ele é eterno. Os anjos não são eternos. Os anjos foram criados. Olha só agora o versículo 8. Olha só o versículo 8. É que ele vai citar, tá? Olha o versículo 8. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça e o cetro do teu reino. Cetro de justiça e o cetro do teu reino. Tá? Então aqui nós temos a quarta verdade, que o Filho tem uma posição superior. O Filho tem uma posição superior. E o texto que ele vai citar do Antigo Testamento é o Salmo 45, versos 6 e 7. Por quê? O contraste entre os anjos e o Filho é expresso de modo mais distinto mediante duas citações dos saltérios. O primeiro salmo, que eu falei para vocês, é o 104, e é um salmo da natureza que exalta a obra de Deus na criação. E no quarto versículo, de acordo com a tradução grega, fala sobre o papel dos anjos como servos. O segundo, que é o Salmo 45, descreve um rei terreno que celebra seu casamento. Após a introdução no versículo 1, o salmista descreve a excelência e a graça do rei, versos 3 a 4. Sua vitória na batalha, verso 5. Seu governo de justiça e equidade, versos 6 e 7, que é o texto que o escritor cita aqui. E sua alegria em seu palácio e nas filhas dos reis, versos 8 a 9. A segunda parte desse salmo, versos 10 a 15, diz respeito à noiva e suas companheiras. A conclusão aparece nos versículos 16 e 17. O salmo é tipológico do Messias. Somente no advento do Filho de Deus, a descrição do casamento do rei é completamente cumprida. Os rabinos judeus entendiam esse salmo como um hino nupcial composto para a ocasião do casamento de um rei de Israel. Uma tradução ou uma paráfrase aramaica, tá? Do primeiro século da era cristã. Oferece esta tradução do Salmo 45, 2. Tua beleza, ó rei, Messias, é maior do que os filhos dos homens. Tá? Que os cristãos do primeiro século e segundo século consideravam que Jesus cumpriu as palavras do Salmo, é óbvio, pelo contexto e pela aplicação em Hebreus capítulo 1. E por escritores como Justino Marte e Irineu, que citam o Salmo 45, versos 6 e 7, repetidas vezes em suas obras. Tá? A pessoa indicada no primeiro capítulo de Hebreus é chamada de filho. Até aqui, nenhum outro nome foi dado a ele. O autor da epístola escreve: porém, acerca do Filho,
Ele, nesse caso Deus, diz. O Filho, ele, nesse caso Deus, diz. Você vai encontrar várias vezes essa expressão. Deus o Pai falando do seu Filho. O Filho divino e eterno, como autor, o escritor da carta aos Hebreus mostrou anteriormente, é o Rei que está sentado à mão direita da majestade nos céus. E o escritor, queridos, ele escolhe os versículos 6 e 7 do Salmo 45 e os aplica ao Filho a fim de enfatizar a divindade do Filho. Essas palavras particulares formam a essência do Salmo 45, por causa de sua mensagem ao Rei. Teu trono, ó Deus, durará para sempre e sempre. Está no versículo 6. Pode ser que a referência à estabilidade perpétua do trono do rei aponte para a linhagem davídica. E quem é o filho de Davi? Por excelência, é Cristo Jesus. Graças a Deus. De importância muito maior é a exclamação, ó Deus, que ensina a divindade do Filho. Que maravilha! Então, nós temos aqui a quarta verdade. A quarta verdade é que o Filho tem uma posição superior. Versículo 8, parte A, né? Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A quarta verdade, porque Cristo Jesus, o Filho, ele é maior do que os anjos, porque ele tem uma posição superior, uma posição superlativa, uma posição maior. E os versículos 8, parte B, e o versículo 9, diz assim, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha só que texto maravilhoso. E aqui nós temos a quinta verdade. Porque o Filho é superior. Porque ele tem um exemplo superior. Versículo 8, parte B e versículo 9. O fato, queridos, que o Filho viveu entre nós como homem e não como anjo, deveria encorajar-nos a olhar para as qualidades de seu poderoso exemplo, bem como para as virtudes de seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Otto Weilen, no seu comentário da carta aos Hebreus, ele está correto quando diz a glória do reinado de Cristo está no fato de que ele é uma influência moral sobre os súditos. Ele é o fundador de um reino de justiça. Em todo o seu reino, onde quer que ele empunhe o cetro, e o cetro era aquele bastão, aquele cajado que o rei usava, que representava o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade. Logo, o rei messiânico, o rei davídico, Cristo, aqui no Salmo, ele está com cetro para governar em suas mãos. E esse cetro é o cetro de justiça. O autor aos Hebreus falou sobre Cristo primeiro como rei eterno e depois como rei de justiça, que é o versículo 8, parte B, e o versículo 9, parte A. E agora apresenta como rei ungido com óleo da alegria, que é o versículo 9, parte B. E o Otto Weilen, ainda diz, e eu concordo com ele, quando ele escreve, Cristo não foi ungido somente com óleo da alegria, acima de seus companheiros. Foi ungido também para dar o óleo de alegria em lugar de pranto. O apóstolo Pedro, interpretando essa verdade magna, proclama no Pentecoste, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Está em Atos 2, versículo 33. Assim, o dom do Espírito Santo é dádiva de Cristo para a igreja. Ele foi ungido com óleo de alegria, da alegria, e do mesmo modo unge o seu povo, pois o seu reino é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que maravilha! Então, a quinta verdade que nós temos aqui no texto, porque o Filho, Cristo Jesus, é superior, porque ele tem um exemplo superior. Não tem comparação, comparar anjos com Cristo, não tem comparação. Tá? A sexta verdade está nos versículos 10 a 12.
está nos versículos 10 a 12, tá? Aonde ele vai citar o Salmo 102, versículos 25 a 27. Olha os versículos 10 a 12, que diz assim: diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Falando da sua eternidade. Meu Deus. Falando da sua eternidade. Aqui é a sexta citação que ele faz do Antigo Testamento, tá? E nós temos também a sexta verdade, porque o Filho é superior aos anjos, porque o Filho tem uma obra superior. Os anjos são criaturas criadas por Deus para a realização de seus propósitos. Mas Cristo não é uma criatura. Ele é um agente da criação por meio de quem Deus fez o universo. Está no versículo 2. Este universo, vastíssimo e insondável, veio à existência por intermédio dele. Está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Foi ele quem criou todas as estrelas do firmamento. Foi ele que mediu os céus a palmos. A presente ordem do universo criado perecerá, mas Cristo permanecerá para sempre, porque ele é Deus. As obras da criação envelhecerão, mas o seu Criador vive eternamente. É claro que o texto não está se referindo aqui, queridos, ao aniquilamento da criação, mas apenas à ideia de que o céu e a terra passarão, e de que os elementos se desfarão abrasados, como diz Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2. Então haverá novos céus e nova terra, como diz Apocalipse 21. E mais uma vez eu gostaria de citar aqui Orton Wiley, no seu maravilhoso comentário, o comentário exaustivo da carta aos Hebreus. Ele diz assim: assim como o mundo não foi criado por uma evolução natural, também não será transformado por um processo de exaustão. Como o corpo natural do homem há de transformar-se em um corpo glorificado pela ressurreição operada pelo Senhor, assim também a terra, da qual o corpo do homem foi criado, passará por uma transformação semelhante, envolvendo tanto o mundo físico, que será glorificado, como a ordem moral, pois na nova terra habitará a justiça. E eu também gostaria de citar aqui o comentário do Simon Kistemaker da carta aos Hebreus, que ele diz assim: a sexta citação do Antigo Testamento é extraída do Salmo 102, versículos 25 a 27. O salmo que, na verdade, é a oração de um crente que está sofrendo por causa de Sião. Sião era um monte que unificava o templo. Termina com um cântico de louvor sobre a imutabilidade de Deus. O escritor de Hebreus aplica esse cântico de louvor a Cristo, o eterno Filho de Deus. O autor precisava das palavras desse salmo para explicar a introdução de sua epístola. Quando ele começa: nesses últimos dias ele tem falado a nós por seu Filho, a quem ele nomeou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata de seu ser, que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Assista a primeira exposição, que eu falo das 9 excelências de Cristo, e você vai entender melhor essas palavras. A sexta citação, portanto, foi induzida pela introdução, na qual o escritor demonstra a doutrina da eternidade do Filho, por intermédio de quem tudo foi criado e por meio de quem todas as coisas são sustentadas. Olha que maravilha. Então, ele cita aqui, nos versículos 10 a 12, o Salmo 102, versículos 25 a 27, para mostrar que o Filho é eterno. E sendo eterno, ele é superior, ele é superlativo em relação aos anjos. E aqui nós temos, mais uma vez repetindo para vocês, a sexta verdade,
Porque o Filho é superior aos anjos. Porque ele tem uma obra superior. E porque ele é eterno, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é criador e sustentador de todas as coisas. E por último, porque o Filho, ele é superior aos anjos. A sétima verdade. Porque o Filho tem um destino superior. Olha os versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos Deus tem algum momento? A qual dos anjos Deus em algum momento disse? Aí ele vai citar o Salmo 110, verso 1. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado ou debaixo dos seus pés. Versículo 14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E a sétima citação aqui, no versículo 13, tá? Onde ele cita o Salmo 110, e essa citação final do Salmo 110, a respeito do qual Martinho Lutero, disse certa vez que era digno de ser recoberto de pedras preciosas. Essa é uma alusão ao Filho encarnado, o qual, mediante a sua encarnação, morte e ressurreição, voltou ao trono de seu Pai, e no trono de honra, à destra do Pai, espera até que seus inimigos sejam feitos estrado dos seus pés no dia de sua gloriosa aparição. Paulo enfatiza essa mesma verdade quando escreve: e quando virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, que é uma citação de Salmo 110, verso 1 também, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 25. O reino de graça hoje tornar-se-á então o reino de glória. A nenhum anjo foi colocado por Deus nessa posição de honra suprema, de aclamação e exaltação. Só o Filho, só Cristo. Os anjos estão entre a exultante multidão que reconhece e proclama a suprema grandeza de Cristo, o Filho de Deus. A singularidade de sua pessoa, sua obra consumada, sua eterna divindade. Eles também proclamam: digno é o Cordeiro. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12. Os anjos são diáconos que servem à igreja de Cristo, mas Cristo é o Salvador da igreja. E eu concluo, mais uma vez aqui, citando Orton Wiley. A súmula do argumento, portanto, é que Cristo é maior do que os anjos, porque o Filho de Deus encarnado, os anjos, porque o Filho, porque é o Filho de Deus encarnado. Né? É que Cristo é maior do que os anjos, porque ele é o Filho de Deus encarnado, e os anjos são apenas espíritos ministradores que refletem o cuidado providencial do Senhor para com os remidos. Os anjos servem à igreja. Quando ele fala no versículo 14, ele faz uma pergunta retórica. E o que é uma pergunta retórica? É quando eu faço a pergunta e automaticamente já vem junto com a resposta. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Quem são esses que hão de herdar a salvação? Eu e você, a igreja. Os anjos servem a igreja. No Salmo 110 aqui, verso 1 que ele cita, no versículo 13, que fala da autoridade messiânica dele. E é engraçado que quando Simon Kistemaker ele comenta o versículo 13, tá? Eu gostaria de encerrar aqui que ele fala assim, ó, essa sentença introdutória assemelha-se à de Hebreus capítulo 1, versículo 5. E é interessante que o autor da epístola comece sua série de 7 citações com a pergunta. E 7, ele era judeu, o escritor, né? Fala de plenitude, fala de completude. É o número pleno, número completo.
o número repleto, é o número de Deus. Tá? Ao qual dos anjos Deus jamais disse? E termine a série com a mesma pergunta retórica, a qual espera uma resposta negativa. As primeiras 6 citações levam ao clímax, na última extraída do Salmo 110, verso 1. A nenhum dos anjos jamais foi dada a honra de assentar-se à destra de Deus, embora o trabalho deles seja importante. Em nenhum lugar Deus honra a um anjo ao dar-lhe um galardão por serviços prestados. Em nenhum lugar Deus promete a um anjo qualquer dom, distinção ou posição. Um anjo é um anjo e continuará sendo um anjo. De modo contrário, o Filho, após ter providenciado a purificação dos pecados, ele assentou-se à mão direita da majestade no céu. Está no capítulo 1, versículo 3. O Filho assumiu seu lugar de honra em resposta ao convite do Pai para sentar-se à sua direita. Então é o Salmo messiânico. De todas as citações de Salmos no Novo Testamento, o Salmo 110, verso 1, é citado e mencionado com mais frequência. Ele é citado em Mateus 22, 44, e nas passagens paralelas de Marcos 12, 36, e Lucas 20, 42 e 43, bem como Atos, capítulo 2, 34 e 35, no Sermão de Pedro, no Pentecostes. Aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, e os escritores mencionam o Salmo 110 em Mateus 26, 64, Marcos 14, 62, 16, 19, Lucas 22, 69, Romanos 8, 34, 1 Coríntios capítulo 15, 25, Efésios capítulo 1, versículo 20, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 8, versículo 1 e o capítulo 10, versículo 12. Tá? Isso aqui é interessante. Então, ele joga a pá de cal e encerra o primeiro capítulo aqui, citando o Salmo 110, que eu já expliquei aqui para vocês. Aonde o próprio Deus, o Pai, fala ao rei davídico, ao rei messiânico: assente-se à direita, à minha direita. E isso fala da sua mais alta posição de honra, do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania. Tá? Isso aqui é interessante. E a sétima verdade, porque o Filho é superior aos anjos, é porque ele tem uma posição superior e um destino superior. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.